Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos para mais essa aula de filosofia dessa semana. E o nosso tema é conhecimento versus conhecimento. Tentar entender qual é a prioridade, qual a importância e a responsabilidade do conhecimento em nossas vidas. E aí nos vem o primeiro questionamento da aula de hoje. O tradicional é bom e certo ou ruim e errado? Como que eu penso que é o tradicional? O que é a tradição? Vocês já pararam para pensar nessa palavra? O que vem a ser tradição? Tradição, se a gente for pensar ali, ela é uma palavra, né, que vem do latim, do traditio, que quer dizer, ou tradere, que significa entregar. Né? Olha só, tradição quer dizer entregar do latim. Passar adiante, olha só. Então a tradição não tem um pouco disso? Tudo que as antigas gerações, os nossos ancestrais fizeram, vai sendo passado, entregado, vai sendo passado adiante, não é isso? A gente não vai aprendendo dentro da cultura coisas dos nossos antepassados, né, dos nossos avós, dos nossos pais, e depois nós vamos passando para os nossos filhos, depois para os nossos netos, e por aí vai. Então a tradição ela tem esse papel de passar adiante tudo aquilo que a sociedade já criou, já estabeleceu como conquistas e descobertas, né? E como a gente está falando do conhecimento, as descobertas que o homem foi capaz de fazer com o uso da ciência, com o uso da sua inteligência e de anos de estudo, né? Analisando as coisas e buscando melhorar cada vez mais a natureza humana. Então é importante pensar, a tradição ela é boa ou ela é ruim? Então qual é o papel e qual a responsabilidade dela? É justamente esses aspectos que a gente vai refletir filosoficamente na aula de hoje. Então pensar a tradição é a continuidade ou a permanência de doutrinas, de preceitos, de princípios, de visões de mundo, de costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento. Então é interessante pensar que toda a tradição ela traz consigo um princípio, um legado, toda uma corrente de ideias que foram sendo construídas ao longo do tempo. Né? E aí eu trago aqui dentro da palavra e do pensamento de um dos filósofos, o Hegel, né? Que ele vai dizer o seguinte: não é uma estátua imóvel, mas vive e emana como um rio impetuoso que mais cresce quanto mais se afasta da origem. O que cada geração produziu no campo da ciência e do espírito é uma herança para a qual todo o mundo anterior contribuiu com a sua economia. É um santuário em cujas paredes os homens de todas as estirpes, né, e estilos, gratos e felizes, afixaram tudo o que os auxiliou na vida. O que eles auriram, né, aprofundaram, né, e tiveram das profundezas da natureza e do espírito. É esse herdar. É, ao mesmo tempo, receber a herança e fazê-la frutificar. Então, olha só que interessante essa colocação do Hegel, que é um filósofo que, ao tratar do tema da tradição, ele vai dizer que tudo que nós aprendemos é um legado de experiência que nos dá aí todo um conhecimento, uma transformação, porque à medida que eu, ao nascer, estou inserido numa sociedade, eu vou aprendendo um monte de coisas que a sociedade já conquistou a duras penas, a muitos estudos, às vezes até a guerras, a lutas, né, a protestos, a reivindicações, e que hoje, né, ao fazer parte da sociedade, eu já vou recebendo isso como forma de educação social, vamos dizer assim, a civilização que vai fazendo parte em mim, vai sendo entronizada em mim como um cidadão, um indivíduo pertencente à sociedade. Mas aí ainda coloca, né? É um herdar, é uma herança. A tradição é aquilo que eu herdo dos meus antepassados e que, ao mesmo tempo, eu sou capaz de receber essa herança, esse legado de conhecimento, de valores que são tão importantes que eu aprendi do passado ou da tradição, mas que eu posso também fazer frutificar. Eu posso melhorar isso, eu posso lapidar isso, eu posso trazer novos conceitos que vai cada vez mais fortalecer esses princípios da minha tradição, da minha identidade histórica que a gente chama de tradição. E aí a gente pode pensar em três aspectos
que é muito forte da nossa tradição. Primeiro, os aspectos cognitivos. O que seria o aspecto cognitivo da tradição? É tudo aquilo que é o conhecimento que nós compreendemos, né? Que nós recebemos e estamos conectados ao senso comum. É o que eu aprendo do outro, né? Você fazendo parte de uma família, você aprende vários ensinamentos ali da sua criação, né? De um país, você aprende várias coisas daquele país porque você é filho, né, daquela nação, né? Então tudo isso é cognitivo. Eu aprendo pelo senso comum porque o outro me passa, o outro me ensina. E também tem o outro aspecto que é o social, né? O que eu aprendo da tradição no nível social? Como as comunidades tradicionais, grupos, né, culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social. Ou seja, a forma como nós nos organizamos, né, os ritos festivos, as descobertas científicas, né, é a forma como as pessoas se organizam em reproduções culturais, em eventos culturais, em evento social, religioso, né, tudo que os meus ancestrais deixaram e que até hoje as gerações vão valorizando. Por quê? Porque aquilo é importante, aquilo demonstra a identidade histórica que você tem ou que a sua nação tem. Utilizando então conhecimentos, inovações, práticas, teorias e também transmitindo a outras tradições. Então olha só o poder da tradição. E também o outro aspecto que é importante em filosofia a gente pensar, que é uma tríade, né? Tem aspectos cognitivos que eu aprendo com o outro, tem um aspecto social é que eu convivo com o outro e isso também transforma e constrói a minha identidade, a minha natureza, e por último a moral, né? O que é a moral senão a forma como nós olhamos e atuamos no mundo, através dos valores que são me ensinados e eu passo a respeitá-los de tal forma que eu sigo como se fosse um princípio para a minha vida. Então tudo isso, aluno, é que a gente vai estar estudando ao longo dessa aula, pensando então qual a importância da tradição na minha vida e por que é importante eu refletir todo o conhecimento que o homem já foi capaz de elaborar e que agora nós podemos utilizar como algo positivo para o progresso humano. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.